Santa Casa e você. Apoio APO, Assistência Personalizada Odontológica. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Multimagem, diagnóstico por imagem. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Olá, telespectador, está no ar o Santa Casa e você, informação com saúde na sua casa. Dando continuidade à nossa série de entrevistas com o consultor clínico do Plano Santa Casa e Saúde, Dr. Rubens Amaral, hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre doenças renais, doenças que atingem um órgão importante, que é o rim. Os dois, temos dois rins, a configuração certa, são dois rins, um órgão. Para falar disso, ele é geneticista, ele já trabalha em televisão, ele é médico, ele é especialista em nefrologia. Dr. Rubens Amaral, mais um atributo que o senhor tem, mais uma formação que o senhor tem, que eu não sabia que o senhor era nefrologista. Me desculpe a ignorância. Muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Boa tarde, Guto. Boa tarde a você que está em casa. Sou nefrologista desde sempre, né? Fiz a minha formação aqui em Santos, na Santa Casa, na residência. Depois fui completar a minha especialização na USP, em São Paulo. E sou um apaixonado pela área da nefrologia. Depois da nefrologia, o fato de você lidar com doenças muito graves, né, me levou para a área da promoção da saúde, da prevenção. Porque eu pensei, como eu posso fazer para que as pessoas não fiquem tão doentes, né? Quando a gente fala em nefrologia, o nosso telespectador lá em casa com certeza está pensando em hemodiálise, diálise, perda de função renal. E a gente observa que as duas principais causas de perda de função renal total, ou seja, que levam os pacientes à hemodiálise, à diálise ou ao transplante renal, são duas doenças que são tratáveis, podem ser controladas. E prevenidas até. E podem até ser prevenidas, não na sua totalidade, mas em boa parte das pessoas, que são a hipertensão e o diabetes. Então aí a nefrologia continuou sempre com o Rubens, comigo, mas eu dei uma migrada, eu falei, eu vou tentar ser um bom especialista no sentido de não deixar as pessoas chegarem na diálise. E é isso que eu tenho feito nesse tempo todo. E quais são as doenças que mais atingem os rins? Então, a hipertensão é uma, o diabetes é outra, as nefrites são a terceira causa de insuficiência renal crônica. A nefrite, para que você entenda aí em casa, a nefrite é qualquer processo inflamatório no rim. O rim inflamado a gente chama genericamente de nefrite. Pode ser inflamado por processos infecciosos, ou seja, existem bactérias, vírus, fungos, ou pode estar inflamado por processos puramente inflamatórios, sem nenhuma bactéria, sem infecção. Geralmente, esses processos puramente inflamatórios, eles são causados pela nossa própria imunidade. Ou seja, o nosso organismo reage contra os nossos rins
como se eles fossem elementos estranhos ao nosso organismo, o que nós chamamos de doenças autoimunes. Eu fabrico anticorpos contra os meus rins, e aí as nefrites aparecem. Em quarto lugar, aparece a doença renal policística, que é uma doença hereditária, que acomete os 2 rins e que vai lesando os rins na medida da evolução, do envelhecimento. Geralmente aparecem os problemas do rim policístico a partir dos 40 anos de idade. E depois nós temos as doenças inflamatórias renais causadas por medicamentos. E entre eles, o principal medicamento que leva o rim a perder o funcionamento e que é um remédio muito utilizado são os remédios anti-inflamatórios. Ou seja, os famosos antibióticos que a gente toma aí para... Anti-inflamatórios. Que a gente toma para dor lombar, para a própria dor renal, pessoas que tomam diariamente... Que se automedicam. Se automedicam para poderem fazer exercício ou para minimizarem a dor. Eu conheço até alguns jogadores de futebol aí semanais que depois do jogo tomam lá os seus anti-inflamatórios para no dia seguinte poderem trabalhar sem dor. Além do estômago, que todo mundo sabe que os anti-inflamatórios fazem mal, o rim hoje é um órgão alvo desses anti-inflamatórios. E agora, a questão de 2 anos, publicado entre os nefrologistas, como causa isolada de perda de função renal, o tabagismo. Também atinge os rins. Também atinge os rins, como causa isolada. Nós imaginávamos que o tabagismo estava coadjuvante à hipertensão, coadjuvante ao diabetes e tal. Hoje a gente sabe que a pessoa, só o cigarro por si só é causador de doença renal grave. Também, né? Porque também além de atingir os pulmões, o esôfago, as artérias, o coração, a língua, a boca. Aliás, é uma super droga o cigarro. O cigarro é uma super droga, falou muito bem, porque na realidade ele atinge as artérias do organismo. Ora, artérias tem em todos os órgãos, portanto, todos os órgãos são afetados pelo tabagismo. Uma super droga por causa disso, ele consegue ter uma contaminação de todo o sistema do ser vivo que consome o cigarro, que tem a inteligência de consumir um cigarro. E uma doença que é muito comum em nefrologia e urologia, que não frequentemente leva à perda de função renal, graças a Deus, mas que pode levar em situações especiais, são aquelas que causam mais dor e que as pessoas reclamam mais. Porque todas essas que eu falei, muitas delas são silenciosas, a pessoa não sabe, precisa fazer alguns exames, consultar o especialista ou um clínico, enfim, são os cálculos renais. Que nós chamamos de litíases renais, são as formações de pedras nos rins, né? Então, que causam dor e que podem lesar o rim, mas que levam as pessoas ao pronto-socorro. A dor é inqualificável. As famosas cólicas renais. As famosas cólicas renais, é uma dor alucinante. E nós podemos conversar sobre isso se você quiser. Conversaremos com certeza. Dr. Rubens, é importante também para os telespectadores você explicar qual a função dos rins. Os rins, basicamente, ele tem 2 funções. Uma função de filtro. Só para você ter uma ideia, o rim filtra cerca de 180 litros de sangue por dia. É uma maravilha, né? O nosso coração impulsiona esses 5, 6 litros de sangue que nós temos. O coração bate aí cerca de 80, 70 vezes por minuto, né? Impulsionando o sangue para circular. Esse sangue circula, passa pelos rins. O rim filtra 180 litros de sangue por dia e separa o que é bom do que é ruim. Deixa continuar o que é bom e o que é ruim, que não serve, elimina pela urina em cerca de 1,5 litro a 2, que é aquilo que as pessoas urinam. É um órgão que tem uma energia, os rins têm uma energia fantástica, consomem muita energia, porque para fazer um trabalho de 180 para eliminar 2, você imagine como as células trabalham. E esta é uma função, mas tem uma outra função muito importante, que é a função glandular. É uma função, o que é a glândula? A glândula é um órgão que tem a capacidade de regular funcionamentos à distância. Por exemplo,
O rim regula todo o metabolismo, ou quase todo o metabolismo do sódio, que é o nosso sal, do potássio, de outros íons, metabolismo da água, né? Muito importante. E também o metabolismo, e a pressão, ele é regulador, fabrica hormônios que regulam a nossa pressão arterial. Por isso que os rins frequentemente estão envolvidos nos processos que causam pressão alta. Hoje, nós sabemos que 90% das pessoas que têm pressão alta, Guto, não tem causa. A medicina não consegue descobrir nenhuma causa. Das 10% que tem causa de hipertensão arterial, 90% são de origem renal. Por isso que o nefrologista está muito acostumado a lidar com hipertensão arterial, porque as causas conhecidas de hipertensão arterial, a maioria delas tem uma relação com os rins, por causa do metabolismo de sal, água e pressão arterial. Dr. Rubens, nós vamos continuar com essa aula aqui de medicina, precisamente falando sobre os rins. Daqui a pouco a gente faz um rápido intervalo. Quiz Santa Casa. Qual é a padroeira da Santa Casa de Santos? A. Santa Cecília. B. Santana. C. Santa Isabel. Ou D. Santa Beatriz? Pasteur Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e o serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande de Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta.
APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Quiz Santa Casa. A padroeira da Santa Casa de Santos é de origem espanhola, mas foi a rainha santa de Portugal, pois casou-se com Dom Dines e, junto com sua sogra, Dona Leonor, fundou o primeiro Hospital de Misericórdia de Portugal. E foi trabalho de Isabel de Aragão ampliar esse serviço a todos os portugueses. Isabel de Aragão faleceu em 1336, foi beatificada em 1516 e canonizada em 1742. Resposta C. Já estamos de volta com o programa Santa Casa e você que nesta edição está falando um pouco mais sobre as doenças que atingem os rins. Dr. Rubens Amaral, consultor clínico do Plano Santa Casa Saúde, é quem está dando essas informações preciosas para os nossos telespectadores. Dr. Rubens, vamos abordar agora a prevenção, que é aquela conversa, aquele mantra que a gente tem repetido aqui por várias vezes, que é as pessoas se apoderarem da saúde, terem o controle da sua saúde e da sua vida, de uma qualidade de vida melhor. O que as pessoas que estão nos assistindo agora podem fazer para melhorar a saúde dos rins? Bom, com certeza manter-se sempre bem hidratado. Beber bastante água. Beber bastante líquidos em geral, né? Lógico, quando a gente fala em líquidos, a gente aqui está excluindo essas coisas malucas de refrigerantes, que são verdadeiros venenos. Estamos falando da água, sucos naturais, enfim, né? O que está na natureza, como falava meu pai, o que não é natural geralmente agride alguma coisa. O natural não tem substituto, não tem. O nome já está dizendo, né? Vem da natureza. Natureza. Deus fez para a gente utilizar. Como é que você deve estar, como é que você sabe se você está bem hidratado? Isso eu repito muito. É muito simples. Porque, lógico, varia a hidratação de um atleta do Santos, por exemplo, que treina todo dia, que perde 3 litros de água só no suor, de uma senhora que fica em casa nas lidas diárias ou costurando, ela vai suar muito menos. Então, a ingesta de líquido depende da sua atividade. Bom, se depende da atividade, como é que a gente recomenda? 2 litros para um, 3 litros para outro, 5 para outro? Simples. Basta você olhar a cor da sua urina. Se a sua urina estiver translúcida, água de rocha, você está bem hidratado. Se a sua urina estiver tendendo a amarelo forte, você está começando a ficar desidratado. Portanto, você vai beber mais ou menos água em função da cor da sua urina. Quer dizer, uma dica simples de observação. Observação, você pode observar a cor da sua urina e fazer isso o dia todo. Ou seja, o próprio organismo avisa que ele precisa de água. É maravilhoso o nosso corpo. Por quê? Os jovens, Guto, sentem sede quando estão desidratando. Os idosos já perderam essa sensibilidade. Na minha idade, com 65 anos, a gente já sente menos sede. E a gente desidrata sem sentir. Diz um famoso especialista clínico na USP, geriatra, ele diz o seguinte, que muitas das faltas de atenção dos idosos, muitas das confusões mentais são por falta de hidratação. O idoso que está na sua casa, ou você que é idoso, você tem que beber água por obrigação, por lembrar de beber e não por sentir sede. Na hora que você sente sede, eu estou falando com o idoso, na hora que você sente sede, você já está muito desidratado. Então você deve beber água sempre, olhando a cor da urina, já é um jeitinho. Outra alternativa boa é toda vez que você urinar, tomar um copo de água a seguir. Repor. Ou seja, você está sempre se mantendo bem hidratado. Então, isso é fantástico.
O resto, em termos de rim, é você não abusar de sal. Por que não abusar do sal para os nossos telespectadores entenderem, principalmente crianças que nos assistem? Porque o sal eleva a pressão arterial. Perfeitamente. O sal é um retentor de água, o sal ajuda a reter água dentro das artérias, aumenta o volume de sangue no meu organismo, aumenta a pressão desse sangue de circulação nas artérias e você pode se tornar um hipertenso. Só pelo alto consumo de sal, só por exagerar naquele salzinho. Só. E você, o exagerar, é só você colocar um pouquinho, mas eu só coloco um pouquinho de sal na salada. Não. Saleiro à mesa é veneno. Nós precisamos, para o nosso organismo funcionar, menos do que 1 grama de sal por dia. Que é menos que uma colherinha de chá, não é? É metade. Metade de uma colherinha de chá. Isso para o nosso organismo funcionar. A Organização Mundial da Saúde recomenda até 5 gramas, 5 vezes mais que você come para dar um sabor na comida. Nós aqui, Guto, sem fazer nenhum esforço, comemos 12 a 15 gramas de sal por dia. Um esforço que o nosso corpo tem que fazer, que as nossas células têm que fazer para expulsar aquele sal. Aí a pessoa não sabe por que ela envelheceu. Ela não sabe por que apareceu com pressão alta, porque ela está exagerando no consumo de sal. E é bom lembrar, doutor, que o sal ele também vem nas comidas que a gente... Não é só o sal in natura que a gente coloca ali na saladinha, não é? Muitos alimentos já vêm com uma carga de sódio muito elevada. Muito bem lembrado. As nutricionistas hoje falam muito nisso, né? Olhar o rótulo daquilo que você está comendo, porque ali já tem muito sal e você pensa que está comendo sem, não está adicionando. Esse sal que o Guto lembrou, que nós falamos aqui, é o sal de adição. O Guto está lembrando o sal que já vem contido nos alimentos. Por exemplo, quando você come um embutido, salame, mortadela, queijos amarelos, queijos brancos também, laticínios, já vem muito sódio. Aquele macarrãozinho rápido que se faz ali com a água. O miojo, né? Já tem muito sódio. Refrigerantes, tudo que tem muito gás tem muito sódio. Muito sódio. Adoçante artificial, por exemplo, ciclamato de sódio. E você usa adoçante, você está comendo sal. Né? Então, tomar muito cuidado com o sal, ler mesmo o rótulo dos alimentos, viu? Isso é uma coisa fantástica. Aliás, nós temos uma boa notícia para dar. A questão de 5 anos atrás, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Nefrologia e de Clínica Médica se reuniram com o governo e, depois de muita pressão, conseguimos montar um projeto de lei para que as indústrias alimentícias reduzam até 2020, 30% do sal que já vem contido nos alimentos. Isso vai ser bom para a saúde pública em geral. E aí, havendo essa preocupação com a prevenção, muitas pessoas vão deixar de procurar o serviço de saúde para se tratar de doenças que eventualmente elas tenham em função desse exagero, desse excesso de sódio, por exemplo, que é o caso do nosso programa de hoje falando dos rins, traz a nossa saúde. Você veja só como a gente pode fazer saúde sem precisar ir a nenhum consultório médico. E é o que a gente vem falando, a se apropriar da saúde. É você se apropriar da saúde, é você se apropriar de um conhecimento simples, fácil, que você pode aplicar no seu cotidiano. Mas você precisa se apropriar, você precisa mudar o comportamento. Informação... Nossa, como tem boas informações na TV, na internet. Mas e você? Você se apropriou, como o Guto está falando? Você toma conta? Você toma posse dessa informação e muda em atitude? Você mudou seu comportamento? Porque se você não fizer isso, de que adianta essa informação? É como se ela não existisse. E a importância também, né, doutor, de pequenos hábitos, cortar sal, cortar açúcar... São coisas que lá na frente a gente vai dar valor, porque não adianta lá na frente, quando a gente já tiver numa certa idade, que já tivesse sido acometido pelos problemas, aí, se eu tivesse feito aquilo lá atrás. Então é mudança de atitude já. Cortar sal, cortar elementos que não sejam naturais e o açúcar também. Para ver o que o Guto está falando é fantástico, porque
é você ter uma atitude agora para ver resultados lá na frente. Sempre tenho falado bastante isso, que a medicina preventiva, ela se aproxima em algumas análises da meteorologia. Dá para a gente fazer previsões do que vai acontecer com você, dependendo do seu jeito de viver, né? Se você vive sob risco, a coisa pode acontecer. Se você vive bem, se você tem uma saúde, você tem bons hábitos, com certeza esse risco de alguma coisa acontecer diminuiu. Então é tomar conta mesmo, né? Tomar conta. Sal e água. Pouco sal, muita água. Dr. Rubens Amaral, queria agradecer demais mais esse papo, que não foi uma entrevista, foi um bate-papo muito gostoso, informativo. Tenho certeza que o nosso telespectador também gostou. O senhor já é cadeira cativa aqui no nosso programa. Teremos novidades aí no futuro e, mais do que nunca, eu te agradeço mais uma vez a presença aqui no programa. Eu é que agradeço, Guto, a você, ao nosso telespectador. E eu gostaria de deixar a última mensagem. Agora é com você. Transforme o conhecimento em comportamento. Programa Santa Casa e você fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Mude os seus hábitos, tenha atitudes saudáveis. Santa Casa e você. Apoio APO, assistência personalizada odontológica. Pasteur, medicina diagnóstica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Multimagem, diagnóstico por imagem. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.